Você já parou para pensar por que um pedaço de território russo, isolado do resto do país por mais de 300 quilômetros, pode ser a chave para uma guerra muito maior? Esse lugar se chama Kaliningrado, um enclave com cerca de 1 milhão de habitantes, que fica entre a Lituânia, a Polônia e o Mar Báltico. Para a OTAN, a ameaça russa não é apenas uma questão distante, é uma realidade urgente, e Kaliningrado está no epicentro desse confronto que pode explodir a qualquer momento. Um general americano fez um alerta que deixou o mundo em choque. A OTAN poderia tomar essa região da Rússia com uma velocidade jamais vista, graças a um gigantesco reforço militar no flanco leste da Europa. Perder Kaliningrado seria um golpe devastador para Moscou. Mas por que esse lugar é tão estratégico? Para entender, precisamos voltar no tempo e conhecer a história conturbada dessa área. Originalmente, Kaliningrado se chamava Königsberg e era uma joia da Alemanha, capital da Prússia Oriental e um importante centro no Império Alemão. Porém, após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia ganhou um corredor que cortava o território alemão para alcançar o Mar Báltico, transformando Königsberg em um enclave separado do resto da Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, o controle da região mudou de mãos de forma definitiva quando os soviéticos a conquistaram em 1945, pouco antes da derrota alemã. Os soviéticos sabiam o valor estratégico daquela terra, um porto livre de gelo durante todo o ano, ideal para controlar a região do Báltico e projetar poder sobre a Europa. A partir daí, uma verdadeira transformação aconteceu. Os soviéticos expulsaram centenas de milhares de alemães, destruíram monumentos históricos, mudaram nomes de ruas e repovoaram o local com russos, bielorrussos e ucranianos, garantindo a lealdade da população a Moscou. Tudo isso foi aceito silenciosamente pelos aliados ocidentais na Conferência de Potsdam de 1945, mas o acordo de paz que deveria formalizar essa situação nunca foi assinado. Logo, Kaliningrado foi oficialmente incorporada à República Socialista Russa e recebeu o nome do revolucionário bolchevique Mikhail Kalinin. Durante a Guerra Fria, Kaliningrado se tornou uma fortaleza militar, talvez uma das mais fortificadas do mundo. O porto, sempre livre de gelo, abrigou a frota do Báltico, crucial para possíveis invasões anfíbias contra países da OTAN, como Dinamarca e Alemanha Ocidental. Além disso, a região recebeu milhares de tanques, armas pesadas, unidades motorizadas e mísseis, transformando-se em um ponto-chave para pressionar o Ocidente. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, a missão de Kaliningrado mudou, de base ofensiva para bastião defensivo. Isso porque a OTAN começou a expandir-se rapidamente para o leste, incluindo os Estados Bálticos em 2004 e, mais recentemente, Finlândia e Suécia. Esse avanço deixou a região ocidental da Rússia, incluindo a própria São Petersburgo, vulnerável. Kaliningrado é um dos poucos trunfos russos para conter essa ameaça crescente. Não estamos falando de um território qualquer, é uma faísca capaz de incendiar um conflito muito maior. Imagine o som distante dos tanques. Os mísseis prontos para serem lançados e uma população vivendo sob a sombra constante da guerra. Agora, você consegue sentir o peso desse enclave isolado, cercado por países que fazem parte da aliança que o ameaça? A tensão cresce, e o futuro dessa região pode definir o equilíbrio entre paz e um conflito devastador. O que acontecerá se a OTAN realmente decidir agir com rapidez? Kaliningrado poderá resistir? Ou será o fim de uma era para a Rússia no coração da Europa? Na conclusão da Segunda Guerra Mundial, os alemães perderam o controle sobre uma região estratégica que, em 1945, caiu nas mãos dos soviéticos. Esses últimos logo perceberam o valor estratégico do local, um ponto crucial para o acesso ao Mar Báltico e a possibilidade de atuar como uma base militar robusta na Europa. Para consolidar sua presença, os soviéticos tomaram medidas drásticas. Eles realizaram uma limpeza étnica no território, deportando e exterminando centenas de milhares de alemães, ao mesmo tempo em que renomeavam ruas e destruíam vestígios da história alemã. Após isso, foram deslocados para lá centenas de milhares de russos, bielorrussos e ucranianos, com o objetivo de garantir a lealdade da população local a Moscou. As potências aliadas, em um acordo tácito, aceitaram a transição do território para a administração soviética após a Conferência de Potsdam de 1945, prevendo um acordo de paz que nunca chegou a ser assinado. Em pouco tempo, a região foi incorporada à República Socialista Soviética e renomeada como Kaliningrado, em homenagem ao revolucionário bolchevique Mikhail Kalinin.
Durante a Guerra Fria, Kaliningrado se tornaria um importante bastião militar russo, um dos locais mais militarizados do planeta. Os soviéticos relocaram a sede da Frota Báltica para Kaliningrado, que se beneficiava de portos livres de gelo durante todo o ano. Isso era vital, pois a frota seria utilizada em uma possível invasão anfíbia contra a Dinamarca e a Alemanha Ocidental, caso houvesse um conflito com a OTAN. Além disso, a área atuava como um imenso quartel para as forças armadas, que abrigavam tanques, unidades de rifles motorizados e uma grande quantidade de armamentos, incluindo mísseis. Durante os anos de ápice da Guerra Fria, a pressão militar soviética sobre a Europa Ocidental gerava temores legítimos sobre uma possível invasão. Kaliningrado era um componente crucial dessa estratégia de intimidação. Com a queda da União Soviética em 1991, a função de Kaliningrado evoluiu novamente, mantendo-se como um local fortemente militarizado, mas agora como um ponto de defesa da Federação Russa frente à expansão da OTAN, que se intensificou nas décadas seguintes, culminando na inclusão dos Estados Bálticos em 2004. A tensão era palpável, pois a OTAN se expandia rapidamente para o leste, e a região, além de ser uma área militar, se tornava cada vez mais vulnerável à crescente força militar da Aliança Ocidental. Kaliningrado, com seu passado repleto de conflitos e mudanças de controle, permanece um símbolo das intrigas geopolíticas e das mudanças de poder na região da Europa Oriental. A história do enclave não é apenas a de uma pequena faixa de terra, é um campo de batalha potencial que poderia, a qualquer momento, ser aceso por uma guerra muito maior. Depois da guerra na Ucrânia, a situação na região se tornou ainda mais tensa. Finlândia e Suécia se uniram à Aliança Atlântica, deixando o oeste russo, especialmente São Petersburgo, extremamente vulnerável. O enclave de Kaliningrado se destaca como um dos poucos ativos estratégicos que a Rússia possui para enfrentar essa ameaça. Contudo, isso vai além de uma simples porção de terra, representa um potencial estupim para um conflito muito maior. Kaliningrado, envolto por um imenso aparato militar, é a linha de defesa da Rússia contra o avanço da NATO. O controle deste território impulsionaria Moscou a conectar os Bálticos à Polônia e ao restante da aliança, criando uma situação onde a Rússia poderia tomar a iniciativa em caso de confronto. Esta área fortificada, com uma poderosa capacidade de negação aérea e anti-acesso, abriga uma combinação letal de radares e mísseis. A presença de 52 navios de guerra e de 4 esquadrões de caças, além de forças terrestres que podem atingir até 30.000 soldados, representa uma ameaça substancial. Entretanto, fontes do governo polonês sugerem que muitos desses efetivos foram reassentados em outras operações, como na Ucrânia. Porém, o verdadeiro medo que paira sobre Kaliningrado são os mísseis balísticos nucleares da Rússia. A possibilidade de um arsenal nuclear ser deslocado para a região torna qualquer ataque a esse espaço extremamente arriscado e sem precedentes na história. As tensões estão em alta, e isso pode ser apenas o prenúncio de uma crise ainda maior. O que a Rússia fará em resposta a esse provimento crescente de forças pela NATO? A realidade é que a Rússia está cercada. A pressão só aumenta, enquanto a NATO se prepara para qualquer eventualidade. A estratégia envolve um imenso reforço militar, com manobras e uma postura que alteram o equilíbrio de poder na região. Um movimento em falso poderia atingir não apenas Kaliningrado, mas todo o continente europeu. Como você se sente sabendo que um conflito pode parecer iminente? Essa é uma questão que todos devem considerar, pois o que está em jogo é muito maior do que uma simples disputa territorial. Se a tensão explodir, o que nos espera? A situação em Kaliningrado está se tornando cada vez mais tensa. O ministro das Relações Exteriores da Polônia revelou que a Rússia retirou a maior parte de suas tropas da região para redirecioná-las a outras missões, incluindo a guerra na Ucrânia. No entanto, a ameaça mais perigosa que permanece em Kaliningrado é a presença de mísseis balísticos com capacidade nuclear. Isso torna qualquer ataque à região uma ideia extremamente arriscada e sem precedentes históricos. Mas a dinâmica nesta parte do mundo está mudando rapidamente. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a crescente militarização do país, a OTAN intensificou suas defesas e estratégias de dissuasão na Europa Oriental. O bloco militar está investindo mais recursos, aprimorando suas táticas e aumentando a cooperação entre seus membros. Esse movimento altera o equilíbrio de poder na região, o que significa que Kaliningrado não é mais um local seguro. O general Chris Donald, comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e na África, emitiu um alerta alarmante,
a OTAN pode assumir o controle do enclave russo em questão de horas. Para entender essa possibilidade, precisamos observar as forças terrestres que a OTAN tem mobilizado no leste europeu. Polônia e Lituânia são os primeiros países que vêm à mente, pois fazem fronteira direta com o enclave russo. Em ambos os países, a OTAN está formando um grupo de combate multinacional conhecido como Força de Terra Avançada. Na Polônia, os Estados Unidos lideram com 10.000 tropas, apoiadas por soldados da Croácia, Romênia e Reino Unido. Na Lituânia, a Alemanha planeja enviar 5.000 soldados. Além de contingentes da Bélgica, República Tcheca, Luxemburgo, Países Baixos e Noruega. Enquanto isso, Letônia e Estônia também estão recebendo grupos de combate multinacionais para reforçar a presença da OTAN na região. E não se trata apenas de tropas. Há uma quantidade não especificada de tanques Abras americanos e tanques Leopard alemães posicionados próximos a Kaliningrad. No entanto, o desenvolvimento mais significativo na região é, sem dúvida, o enorme fortalecimento das forças armadas polonesas. O orçamento militar da Polônia disparou após a invasão da Ucrânia, permitindo que o país construísse a maior força terrestre da OTAN, após os Estados Unidos e a Turquia, em termos de efetivos ativos. Hoje, a Polônia conta com mais de 200.000 militares, superando, e muito, o número de russos em Kaliningrad. A balança de poder está mudando, e a tensão só aumenta. O que isso significa para o futuro da região? Uma nova guerra pode estar se formando, e Kaliningrad pode ser o estopim. Após um aumento drástico em seu orçamento militar, a Polônia agora possui a maior força terrestre da OTAN, apenas atrás dos Estados Unidos e da Turquia, com mais de 200.000 soldados ativos. Isso representa um número consideravelmente maior do que o efetivo russo em Kaliningrad, a enclave que se tornou um ponto crucial de tensão. A Polônia está investindo pesadamente na aquisição de novos tanques e veículos blindados, além de expandir rapidamente seu arsenal de artilharia. Com a Operação Escudo Leste, o país está fortificando toda a sua fronteira com Kaliningrad e Belarus. Recentemente, a Polônia assinou um acordo inovador para comprar 48 sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos, que cobrem todo o seu território e representam uma ameaça significativa para as aeronaves e mísseis russos. Além disso, a base de defesa aérea Aegisa, localizada na Polônia, foi projetada para detectar e interceptar diversos mísseis balísticos russos. Há alguns anos, a Polônia encomendou 32 caças F-35, que são muito superiores aos aviões que a Rússia possui em Kaliningrad. Essa série de investimentos começa a minar a dominância aérea russa na região, transformando a Polônia em uma ameaça considerável. No Mar Báltico, a situação não é mais favorável para a Rússia. A adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN pode prejudicar o acesso marítimo russo ao enclave. Em um possível conflito, esses países poderiam tentar cortar a frota do Báltico da Rússia do continente. O Golfo da Finlândia, entre Finlândia e Estônia, tem apenas 70 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, facilitando esse bloqueio. Praticamente toda a costa do Mar Báltico está cercada por membros da OTAN: Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Polônia. A ilha sueca de Gotland, em particular, é considerada um porta-aviões insubmersível no centro do Mar Báltico. Enquanto isso, grandes potências navais como os Estados Unidos, França e Grã-Bretanha podem posicionar seus navios de guerra na região para ajudar a bloquear a Rússia em um eventual conflito. A pressão sobre a Rússia está crescendo, e isso explica por que a OTAN poderia tomar Kaliningrad com uma rapidez sem precedentes. A aliança certamente possui relatórios detalhados sobre como tal ataque poderia ocorrer. Embora não sejam públicos, é possível especular sobre os possíveis desdobramentos de um confronto. Como seria a primeira hora de um ataque? Quais seriam as táticas usadas para desmantelar a capacidade de defesa russa? A expectativa é de que os primeiros momentos sejam marcados por ataques aéreos de longo alcance e uma chuva de mísseis, visando desativar radares, defesas aéreas e sistemas de comando e controle. Em um cenário de conflitos, a luta pelo controle de Kaliningrad não é apenas uma questão territorial. É uma batalha que poderia determinar o futuro da segurança na Europa. Você está preparado para o que pode vir a seguir? A tensão entre a OTAN e a Rússia está aumentando de forma alarmante. As declarações dos líderes da Aliança de Defesa da OTAN revelam que a Rússia é considerada uma ameaça direta à segurança dos países membros.
O foco se volta para Kaliningrado, um enclave russo com cerca de 1 milhão de habitantes, situado entre a Lituânia, a Polônia e o Mar Báltico. Se a Rússia decidir invadir ainda mais, a OTAN está pronta para responder de forma contundente. Um general americano fez uma advertência impressionante: a OTAN poderia tomar Kaliningrado com uma rapidez sem precedentes. Isso acontece em meio a um considerável aumento militar da OTAN ao longo da Europa Oriental. A perda desse enclave seria um golpe profundo para a Rússia, evidenciando que a OTAN não está brincando quando se trata de conter a agressão russa. Para entender a importância de Kaliningrado, é preciso explorar sua história. O enclave, que na verdade é uma área histórica alemã chamada Königsberg, passou por diversas mudanças ao longo dos anos. Após a Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, a Polônia recebeu um corredor para o Mar Báltico, isolando Königsberg do restante da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tomaram o controle do enclave, reconhecendo seu valor estratégico como um porto vital. Com o colapso da União Soviética em 1991, Kaliningrado passou a ser um ponto militar crucial para a Rússia, especialmente com a expansão da OTAN para o leste. A região é agora uma das mais militarizadas do mundo, com uma presença militar significativa, incluindo tanques, unidades de infantaria e uma frota naval poderosa. À medida que a tensão cresce, a OTAN intensifica suas defesas na Europa Oriental. Polônia e Lituânia estão recebendo um aumento de tropas e equipamentos militares, preparando-se para um possível confronto. O exército polonês, em particular, está se expandindo rapidamente, superando a presença russa em Kaliningrado. Esse cenário se torna ainda mais complicado com a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, o que pode prejudicar o acesso marítimo da Rússia ao enclave. Em caso de conflito, a OTAN poderia facilmente bloquear a frota russa no Báltico, cercando Kaliningrado com forças navais e aéreas. Nos primeiros momentos de um possível ataque, a OTAN poderia lançar ataques aéreos implacáveis, visando destruir as defesas aéreas russas, como radares e sistemas de controle. O uso de mísseis de longo alcance, como os Tomahawk, e caças avançados como o F-35 e o Eurofighter Typhoon se tornaria essencial para garantir a superioridade aérea. A ameaça do poder aéreo aliado é imensa, e a Rússia teria dificuldades para responder a um ataque tão bem coordenado. A estratégia inicial da OTAN envolveria bloquear o acesso russo ao Mar Báltico, utilizando uma combinação de aeronaves, submarinos e destroyers para impedir qualquer reabastecimento de Kaliningrado. Com a pressão aumentando, a questão que fica no ar é: até onde a OTAN irá para proteger seus interesses e conter a Rússia? Você já imaginou que uma pequena faixa de terra, isolada do resto da Rússia, pode ser o estupim para um conflito que mudaria a face da Europa? Essa é a verdade por trás de Kaliningrad, um enclave russo entre Lituânia, Polônia e o Mar Báltico, que está no centro de uma tensão explosiva entre a Rússia e a Aliança Militar Ocidental. Mas o que torna essa região tão crucial? E como seria um confronto direto ali? Prepare-se para descobrir uma história repleta de segredos, estratégias militares e uma ameaça que pode desencadear uma guerra sem precedentes. Até agora, vimos que a OTAN planeja isolar completamente Kaliningrad. O bloqueio naval começaria pelo controle dos estreitos dinamarqueses, a única saída e entrada ao Mar Báltico. Em seguida, uma combinação letal de aviões, submarinos e destroyers impediria qualquer tentativa de abastecimento vinda de São Petersburgo. Mas não para por aí. Pontos estratégicos como a fenda entre a Letônia e a ilha sueca de Gotlândia, assim como o estreito entre Finlândia e Estônia, seriam alvos essenciais para dominar a região. Imagine um jogo tenso de xadrez em alto mar, onde cada movimento pode decidir o futuro da Europa. Enquanto a OTAN trava batalhas silenciosas para conter as forças navais russas, a guerra pelo céu sobre Kaliningrad seria igualmente decisiva. A aliança conta com caças modernos como o F-35, o F-16 e o Eurofighter, que superam em número e tecnologia os aviões russos na região. Em poucos dias, centenas dessas máquinas de guerra poderiam se reunir, criando uma tempestade aérea que esmagaria a resistência dos oponentes. O som estrondoso dos motores, o cheiro da queima de combustível e o frio cortante da altitude seriam o prelúdio para o que viria a seguir. Com o domínio do espaço aéreo garantido, a próxima etapa seria devastadora. Ataques precisos destruiriam estradas, pontes e bases militares, paralisando as forças russas em Kaliningrad. Ao mesmo tempo, unidades de operações especiais, ocultas nas sombras,
A aliança da OTAN é uma organização defensiva. A guerra com a Rússia só ocorreria se o artigo 5 fosse acionado, ou seja, se um dos países membros fosse atacado. Embora uma ação preventiva da OTAN seja tecnicamente possível com a concordância de todos os membros, isso não é uma opção realista, principalmente devido à ameaça nuclear. Contudo, a pressão que a OTAN pode exercer sobre Kaliningrado é um grande divisor de águas. Isso atua como um fator de desencorajamento para que a Rússia não ataque a Finlândia, os Estados Bálticos ou a Polônia. A OTAN sempre temeu a agressão russa, especialmente nas regiões bálticas, e é vital compreender a seriedade dessa ameaça. Esses países não possuem um arsenal nuclear, e a Rússia pode razoavelmente supor que Estados Unidos, Reino Unido ou França não responderiam com ataques nucleares se invadisse. Uma guerra nuclear seria devastadora para ambos os lados, e proteger a fronteira leste da OTAN não se equipara à sobrevivência dessas nações. Portanto, isso não significa que os aliados não honrarão suas obrigações do artigo 5, mas farão isso apenas com suas capacidades convencionais. E as capacidades convencionais da OTAN na fronteira leste estão em risco de ficar atrás da Rússia, principalmente em termos de quantidade, não de qualidade. O maior problema é que a Rússia tem rapidamente desenvolvido sua economia de guerra nos últimos anos, superando a OTAN em algumas métricas. Um exemplo é a produção de projéteis de articulação. Segundo o secretário-geral da OTAN, a Rússia produz agora 3 vezes mais munição em 3 meses do que toda a OTAN em um ano. Para simplificar, isso equivale a 12 vezes mais. O mais preocupante é que essa vantagem russa parece estar acelerando, ao invés de desacelerar. Apesar dos planos da OTAN para aumentar a produção de munição, a Rússia também está superando a OTAN na produção de drones e mísseis, fabricando anualmente 60 mil drones e até 3 mil mísseis, enquanto a OTAN atualmente não produz muitos drones e fabrica apenas metade da quantidade de mísseis. Por trás dessa complexa dinâmica geopolítica está a incerteza e a tensão crescente. A questão que paira no ar é: até onde a OTAN irá para proteger seus aliados e conter a Rússia? Se a guerra se desdobrar, será um conflito que mudará o equilíbrio de poder na Europa. A qualquer momento, Kaliningrado pode se tornar o epicentro dessa nova era de confrontos. Fiquem atentos, pois o cenário está mudando rapidamente. A tensão entre a NATO e a Rússia está em um ponto crítico, especialmente após os eventos na Ucrânia. Recentemente, líderes da Aliança de Defesa da NATO classificaram a Rússia como uma ameaça direta à segurança de seus membros. Um foco especial tem sido a região de Kaliningrado, uma exclave russa localizada entre a Lituânia, Polônia e o Mar Báltico, com cerca de 1 milhão de habitantes. Se a Rússia decidir avançar em uma nova invasão, a NATO se mostra pronta para uma resposta rápida e conjunta. Um general americano fez um alerta surpreendente, afirmando que a aliança poderia tomar Kaliningrado com uma velocidade sem precedentes. Isso vem acompanhado de um significativo aumento militar da NATO na Europa Oriental, o que indica que a aliança está levando a sério a agressão russa. Mas o que torna Kaliningrado tão crucial neste conflito? Para entender isso, é necessário olhar para a história da região. Antigamente conhecida como Königsberg, essa área foi um importante centro da Prússia Oriental e da Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, a região se tornou uma esclave, isolada do restante do país. Após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos reconheceram seu valor estratégico e estabeleceram uma base militar fortemente armada no local. Hoje, a exclusividade de Kaliningrado como um porto de águas livres de gelo e sua capacidade militar fazem dela um ativo estratégico vital para a Rússia. A presença militar russa na área inclui uma frota considerável, tanques e sistemas de mísseis, tornando-a uma das regiões mais militarizadas do mundo. No entanto, a expansão da NATO, incluindo a recente adesão de Finlândia e Suécia, ameaça essa posição. As preocupações sobre a capacidade da Rússia de atacar o flanco oriental da NATO nos próximos anos são reais. Apesar de algumas fraquezas no exército russo, como a perda de tropas experientes e recursos, a possibilidade de uma recuperação militar não pode ser descartada. A NATO, portanto, vê a pressão sobre Kaliningrado como essencial para manter a segurança na Europa. Se a NATO conseguir tomar Kaliningrado rapidamente, isso mudaria drasticamente o equilíbrio de poder na região. A perda desse território para a NATO significaria uma redução significativa da capacidade russa de defesa e uma limitação em suas opções estratégicas. Além disso,
O controle da NATO sobre Kaliningrado transformaria o Mar Báltico em um lago da Aliança, dificultando a operação russa no mar. E agora, com o aumento das tensões e a movimentação das forças militares, a pergunta que paira no ar é: a Rússia conseguirá manter sua influência em Kaliningrado, ou a NATO fará o impensável e tomará essa região vital? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da segurança europeia nos próximos anos. A situação em Kaliningrado, uma exclave russa cercada por países da NATO, é delicada e cheia de tensões. Com mais de 1 milhão de cidadãos russos vivendo na região, a pergunta crucial é: a NATO conseguirá manter sua vantagem sobre Kaliningrado a longo prazo? Se a Rússia continuar sua postura belicosa, há a possibilidade de reforçar a área com mais tropas e munições, além de melhorar suas defesas. No entanto, a NATO sempre terá uma presença ameaçadora na região. Kaliningrado é um ponto vulnerável. Cortar a exclave é uma tarefa mais fácil do que defendê-la. Embora a Rússia possa tentar aumentar seus números em termos de tropas e munições, isso não a torna imune às capacidades da NATO, como a supressão de defesas aéreas inimigas e os ataques de mísseis de longo alcance. Em um cenário de conflito, onde a linha de frente se estende por mais de 600 milhas ou 1.000 quilômetros, a agilidade se torna crucial. Kaliningrado, com seu tamanho reduzido, não se presta a uma guerra de atrito típica, onde a Rússia tem se mostrado menos eficaz. Os conflitos na região provavelmente serão decididos por movimentos táticos rápidos, um aspecto em que a Rússia não tem se destacado. O que acontecerá se a NATO decidir agir? A tensão está crescendo e o futuro de Kaliningrado pode mudar drasticamente em um piscar de olhos. A batalha por este território estratégico pode acender uma chama que ninguém deseja ver se espalhar. O que você acha que acontecerá a seguir?